Olá, amigos, nossa saudação fraterna a todos os irmãos e irmãs que estiverem, ouvirem, assistir este vídeo, esperando que as bênçãos de Jesus possam se instalar em cada coração. Dando sequência, assim, aos nossos estudos, nós vamos conversar hoje sobre um episódio bastante conhecido dos nossos irmãos e que se encontra no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Trata-se da negação de Pedro. Todos nós sabemos deste episódio que, de certa forma, marcou a vida desse grande apóstolo, Simão Pedro, que, como sabemos, ele já tinha passado por 2 grandes reencarnações. Ele teria sido lá bem atrás, lá teria sido o nosso pai Abrão, e depois o rei Salomão. E depois veio como Simão Pedro. Desculpe. Isso nos leva a refletir o que levou Jesus a escolher aquele simples pescador. Porque ali não estava apenas o pescador, o homem Simão Pedro, Ali estava um espírito que já vinha de longa data trilhando o caminho de Deus, trilhando a sua relação com a espiritualidade, desde Abrão, depois o Salomão, com toda a sua sabedoria, e agora o nosso Simão Pedro. Então, eu vejo que Jesus olhou para Pedro e de Pedro, claro, ele pegou aquela simplicidade, porque apesar dele já ter sido o sábio Salomão e o sábio Abrão, agora ele estava assumindo uma personalidade diferente, Mas nós sabemos que as nossas encarnações transatas, elas produzem ou produziram nessas encarnações, essas personalidades, desenvolvimentos em vários níveis. E agora o Simão ali estava como Simão, na personalidade de Simão, mas o espírito na sua área inconsciente profundo, aquela área do espírito que não encarnou, porque a gente sabe que o espírito não está 100% encarnado no corpo. O que nós chamamos de alma é um percentual do espírito que mergulhou na matéria. Mas aquele inconsciente profundo, nele estão gravadas todas as personalidades que esse espírito já passou. Então, nos momentos em que Pedro, agora assumindo essa personalidade mais simples, precisava de ter, assim, tomar decisões sábias pelas necessidades das circunstâncias, evidentemente pelo processo intuitivo, que é diferente da inspiração, A inspiração é aquela que um espírito, uma entidade passa e inspira. Isso é mediunidade. Mas na intuição você busca dos refolhos de si mesmo, lá no seu inconsciente profundo, onde estão registradas as múltiplas experiências que elas podem se manifestar e se manifestam, como eu disse, de forma intuitiva, passando pelo hemisfério cerebral direito
que é o não verbal, né? E chegando através do corpo caloso, passando para o hemisfério esquerdo, que é o verbal, para que possa aquela intuição ser compreendida agora pela personalidade atual. Então a gente sabe disso. Então Jesus, ao escolher Pedro, e não só Pedro, os demais apóstolos também, ele olhou o Espírito, né? O Espírito que estava e que havia já assumido outras personalidades, que o que nós temos de informação é dessas duas, né, de Abraão e de Salomão, mas provavelmente já tivera outras, né? Mas a espiritualidade tem nos revelado essas duas encarnações, né? E agora a do nosso Simão Bar Jonas. Bar quer dizer filho de, né? Simão, filho de Jonas. Então é desse Pedro que nós vamos verificar o grande, eu diria assim, o grande incidente, eu diria assim, histórico, mas que teve uma importância exponencial na trajetória do Simão Pedro. Porque se a gente observar bem, ele negou, né? E aquela negação, na verdade, representou uma traição. Como Judas, que também traiu Jesus. Porém, há uma diferença dessas duas traições. As repercussões delas nos seus autores. Então, nós vamos ver como repercutiu de forma negativa em Judas, e nós sabemos que essa repercussão negativa se deu pelo fato dele ter, né, abraçado a culpa. Isso é um problema, nós não podemos ficar abraçando a culpa, porque a culpa nos paralisa. Precisamos sepultar a culpa e abraçar a responsabilidade, o que ele não fez. Ele é como se tivesse caído em depressão, e claro que aí a espiritualidade sombria toma conta, que foi o que aconteceu, e ele então, ralado, né, de culpa, de remorso, ele sai em disparada e na primeira figueira que encontrou, ele tira a sua própria vida. Provoca o autocídio, né? Mas diferente de Pedro, Pedro também negou, mas depois que ele cai em si, nós já vamos falar dessa fase, dessas três fases, ele se transformou no grande Pedro. Ele chorou muito, nós sabemos disso. Ele chorou muito, mas foi um choro sincero de arrependimento e não de culpa. Ele chorou arrependido sinceramente e prometeu para si mesmo, dali para frente, ser outro Pedro, a exemplo daquilo que Jesus pediu para a mulher chamada adúltera, do Atire a primeira pedra. Vá e não peques mais, ou seja, esqueça o que aconteceu para trás e siga daqui para frente uma nova vida. Então aconteceu, né, que Jesus, lá na última ceia, ele prevê, né, essa possibilidade de Pedro negar, porque Pedro ele era bastante impulsivo, né? Porque naquele momento é a personalidade de agora que está funcionando, né? Então, quando Jesus fala das dificuldades, das possibilidades de os discípulos se sentirem ridicularizados, ele disse: não, mestre, jamais, eu jamais cairei em ridículo pelo mestre, eu estou pronto para tudo,
Estou pronto até para dar a vida por ti. Dar a vida por mim, Jesus responde para ele lá na última ceia. Hoje mesmo, esta noite mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ele não acreditou, né? Porque nós precisamos observar que muitas vezes as forças que nós pensamos que temos pode ser motivado por um orgulho, pode ser motivado por uma fascinação, pode ser motivado, enfim, por uma euforia descabida, né? E naquele momento, ele simplesmente falou, disse o que disse, e Jesus deu a resposta para ele. Muito bem, depois que Jesus é preso, né, lá no Monte das Oliveiras, os discípulos se dispersam. Mas Pedro continuou por ali e, num certo momento, alguém disse: esse aí também faz parte do grupo de Jesus o Nazareno. Ele já respondeu: não, eu não o conheço. Primeira vez. Daqui a pouco outra pessoa veio e disse o mesmo: não, eu nunca vi este homem. Não, estão enganados. E depois, pela terceira vez, alguém veio e disse: olha, este, pelo timbre, pela maneira de falar, sabemos que ele era um deles. Eles estão enganados. Eu nunca vi este homem. E nesta hora o galo canta. E aí ele lembra daquilo que Jesus teria falado para ele lá na última ceia. Né? Mas aí acontece uma coisa muito curiosa que nós precisamos entender. O momento em que Pedro estava ou passou pela primeira negação, ele estava num estado vibratório. Quando ele negou a segunda vez, ele já estava noutra situação vibratória. Aquilo foi um escalonamento. Quando chegou no terceiro, ele estava assim, bem mais diferente do que da primeira e da segunda. E quando ele nega, ele escuta o galo cantar. Irmãos, nós queremos destacar essa faceta do cantador das madrugadas, né? Do galo, essa faceta do ele ouvir o galo cantar. Qual a importância desse ouvir? Então vamos ver primeiro o que significa, qual é a função do galo ao cantar. Quando o galo canta nas madrugadas, o que ele está anunciando? Que está se aproximando uma nova aurora, está se aproximando um novo dia. Então, o cantar do galo para Pedro também estava anunciando uma nova situação para a vida dele. Mas o detalhe é que ele escutou. Ele escutou. Isso nos leva a refletir quantas vezes o galo já cantou para nós e provavelmente nós não ouvimos. Porque a proposta desse cantar do galo objetiva uma conversão, objetiva uma mudança de padrão mental, onde nós vamos ter outros objetivos, onde as propostas puramente materiais não encontrarão guarida, porque estaremos então com o nosso padrão vibratório em alta. E nós sabemos que se nós
vibramos de uma forma mais alta, nós vamos sintonizar com frequências mais altas. E a gente sabe que o universo, ele não conhece palavras. O universo conhece vibrações, ondas. O universo conhece vibrações. Então, é uma também das grandes, deve ser uma das grandes preocupações nossas, como é que nós estamos vibrando. Porque se a nossa vibração estiver baixa, em virtude de pensamentos negativos, em virtude de pessimismos, né? Em virtude de ausência, né, de sentimentos bons, nós vamos estar sintonizando com entidades espirituais, com mentes que estiverem vibrando naquela frequência, que podem ser mentes de desencarnados, como podem ser também mentes aqui de encarnados, porque nós temos no universo várias faixas de ondas, né? Então, aquela faixa que eu estiver sintonizando, não serei apenas eu a sintonizar aquela onda. Ela é repleta de outras mentes. Ela é alimentada por outras mentes que também estão pessimistas, estão depressivos, estão tristes, desanimados, com falta de fé. Parece que se esqueceram de Deus e estão entregues àquelas melancolias que são portas que se abrem, que se nós não tomarmos cuidados, entramos pelas portas da depressão, né? E isto é muito perigoso, até porque nós somos alimentados, né, por essas. E então Pedro, voltando ao nosso Pedro, na terceira negação ele já estava diferente. E quando ele escuta o cantar do galo, como eu disse há pouco, ele começa a chorar. Porque ele estava agora já numa frequência vibratória bastante diferente. Porque ele sintonizou com a última ceia. Ele sintonizou com o momento em que Jesus teria anunciado que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ao sintonizar com isso, ele deu um salto quântico na sua vibração, na sua frequência. E caiu em si, mais ou menos como aconteceu lá com a parábola do filho pródigo. Ele cai em si. E cair em si é um momento muito importante da nossa vida. Muito. Por que é muito importante? Porque ao cair em si, nós fazemos reflexões profundas e por isso caímos em si. Né? Reflexões, passamos em revista as nossas atitudes, por que estamos naquela situação e assim por diante. Então Pedro teve esse salto quântico, promovido pela sua sintonia com o evento que aconteceu na última ceia. Porque a última ceia, os irmãos que ainda não leram, não estudaram, devem fazê-lo, porque a última ceia traz muitas informações, muitos postulados, muitos princípios que hoje nós muitas vezes falamos e não temos consciência de que Jesus as ditou, as falou na última ceia. Né? Então, irmãos, olha só a diferença entre aquele que abraça a culpa, daquele que sepulta a culpa e abraça a responsabilidade. Porque muitas vezes assim, mas espera aí, Luiz, se eu sepultar a culpa, quer dizer que eu estou isento, então, da ação da lei sobre mim? Claro que não. Só que não adianta eu ficar choramingando, como a gente costuma dizer, pelo leite que derramou.
Se derramou o leite, provocou uma sujeira, temos que fazer, limpar aquela sujeira. E pronto, acabou. Né? Então nós também, ao delituarmos, claro que precisamos estar vigilantes para não acontecer isso, mas pode acontecer pela nossa fragilidade, né? Nós delituarmos, mas aquele delito ele não precisa ser falado para A, para B, para C. Ele pode morrer conosco aqui. Nós esquecermos dele. Aí vão dizer, mas espera aí, e a lei? A lei, amigos, a lei vai nos alcançar, independentemente de uma situação ou de outra. Então, qual a vantagem de eu sepultar a culpa? É porque se eu ficar com ela dentro de mim, ela vai paralisar as minhas ações. Dali para frente, eu vou continuar triste, melancólico, arrependido, mas no sentido choroso, sabe? Daquele que se vitimiza. Isso é complicado, porque nessas circunstâncias, a vida vai nos propor situações em que nós podemos, com a nossa responsabilidade, abraçar e executar aquelas coisas boas que a vida vai nos oferecer, mas quando estivermos paralisados pela culpa, nós não vamos enxergar essas coisas boas que a vida vai nos oferecer, ou não vamos fazer uma leitura vendo ali coisas boas, a gente só vai ver negatividade, porque a nossa frequência vai estar muito baixa. Então, isso é bastante importante. Então, isso que aconteceu com Pedro, né? Com Pedro, que depois dali, ele vai, porque ele fez muita palestra depois, palestra no sentido de pregações, né? Porque ele passou a dirigir depois a Igreja do Caminho, depois, né, que Jesus ascende a espiritualidade depois dos 40 dias, né, lá na Galileia. E eles organizam em Jerusalém uma coisa que eles chamaram de Igreja do Caminho. Era um casarão grande, mas que ficava lá dentro, num matagal que tinha só um caminho para chegar lá. Não tinha uma estrada. E aí ficou apelidada de Igreja do Caminho. E quem foi dirigir essa igreja? O apóstolo Pedro. Mas, como sempre, ele estava sempre com auxiliares, né? Então, o nosso querido João, né, que depois ele se tornou também o evangelista, e o mesmo João que vai receber o Apocalipse na ilha de Patmos, esse fica ao lado de Pedro, e também Tiago Menor, que nós tínhamos dois Tiagos, né? O Tiago Menor e o Tiago Maior. Mas o Tiago Maior, logo, ele é condenado à morte, é sacrificado. Mas Tiago Menor continua, né? É o filho de Alfeu. Né? Tiago, o filho de Alfeu. Já Tiago Maior era irmão de João, né? Filho de Zebedeu. Né? Muito bem. Então, Pedro vai trabalhar naquela casa pregando o evangelho, continuando, e lá naquelas prédicas que ele fazia, ele narrava o momento triste da negação, mas também salientava, destacava o momento sublime para ele, quando ele escutou o galo cantar. Porque para ele, Pedro, naquele momento é que Jesus nasceu. Até então ele não tinha realmente incorporado a ideia de Jesus como Messias, como o Cristo. E dali para frente ele se transformou no grande baluarte, né? O grande Pedro, que até hoje ainda dizem, né, que graças a ele ele é tido como sendo o primeiro Papa, né, da Igreja. Isso é uma inverdade, porque ele, na sua singeleza, jamais esteve naquelas pompas que a gente vê no Vaticano ou coisa parecida.
mas é invocado em função da liderança dele. Foi um grande líder, e nós sabemos que, considerando que Tiago Menor, ele passou a integrar a Igreja do Caminho, ele era um dos 12 apóstolos, mas ele não deixou de lado o seu lado judaico, a sua crença no judaísmo, e ele levou essas práticas para dentro da Igreja do Caminho. Lia as passagens sagradas, né, do Antigo Testamento de joelho, quer dizer, era um ritual que ele tinha. Ele era a favor da circuncisão, sabe? Enfim, daquelas prédicas que eles tinham, de acordo com a tradição judaica. Mas foi muito importante, porque depois, quando Pedro é obrigado a sair de Jerusalém, quem assume a direção da Igreja do Caminho é o nosso Tiago Menor. Né? Então, a gente vê a sabedoria, a sapiência, né, de Pedro nas discussões, principalmente quando Paulo de Tarso passa a integrar também aquele colégio, e ele não concorda com as atitudes de Tiago, porque Paulo foi sempre um defensor do cristianismo, que, aliás, a Igreja do Caminho tinha esse nome, e depois que Paulo e Lucas se encontram, o médico Lucas, este Lucas que é o evangelista que está ali no Novo Testamento, o próprio Lucas sugere a palavra cristão. Diz ele assim, Igreja do Caminho não lembra o seu fundador, porque existem muitos caminhos, né? Os materialistas também têm seus caminhos. Então, eu sugiro a palavra cristão, que vai lembrar o Cristo. Cada vez que a gente falar cristão, vai lembrar do Cristo. E aí, eles estavam na igreja de Antioquia, onde Paulo, Barnabé, esse pessoal todo trabalhava ali. Então, antes dele viajar, né, de Lucas viajar, que ele tinha passado uns dias ali, ele deixa essa sugestão e Paulo reúne os seguidores, os adeptos ali da igreja de Antioquia, né? Antioquia da Síria, né? Então ele propõe e todos já bateram palmas e aprovaram a ideia. Aí essa ideia foi mandada lá para a Igreja do Caminho, e Pedro também colocou a questão em votação, e todos foram unânimes, né, em concordar com a ideia. Dali para frente, já não se chamou mais caminheiros, como eram chamados, né, os seguidores da Igreja do Caminho. Passaram a ser chamados cristãos, e o movimento em si passou a ser chamado cristianismo. Então, nós vemos que a sapiência, né, de Pedro, quando precisava, ele às vezes era colocado em cada esquina, né, e que ele tinha que tomar uma espécie de voto de Minerva, ou coisa parecida, mas não podia nem ficar a favor de Paulo, nem a favor de Tomé, ele precisava conciliar. E aí, então, vinha aquelas atitudes que a gente chama de atitudes salomônicas, sábias, né? Porque a gente sabe que Salomão houve um episódio em que duas mães, né? Duas mães pleiteavam a mesma criança. Não, eu sou a mãe, a outra, não, eu é que sou a mãe. Eles podem deixar que eu vou dar um jeito. E tomou uma atitude que a gente chama de salomônica, muito sábia. Disse, eu vou cortar a criança no meio e vou dar metade para cada uma. Porque ele sabia de que a verdadeira mãe não ia permitir isso. E foi o que aconteceu. Aí uma delas se jogou, não, então pode deixar com ela, mas deixa a minha filha viva. Então ele descobriu quem era a verdadeira mãe. Então a gente chama isso de atitudes salomônicas, né? E Pedro teve muito dessas situações para impedir, né, aquelas discussões mais acirradas, principalmente
entre Tiago Menor e Paulo de Tarso, que Paulo defendia um cristianismo puro e Tiago achava que era preciso defender o judaísmo ali dentro também. Mas isso tudo não tirou os méritos do trabalho de Tiago, absolutamente. De formas que, então, a gente vê que abraçar a responsabilidade, meus irmãos, essa é a grande mensagem que a negação de Pedro nos traz. E o cantar do galo, né? Para que nós possamos estar disponibilizados com a nossa acústica da alma afinada para poder ouvir esse cantar do galo, anunciando para nós sempre uma nova aurora, porque todos os dias nós temos uma nova aurora. Que nós jamais estejamos com a nossa fé vacilante, claudicante, né? Que a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus, a nossa fé em nós, nas nossas potências, possamos estar sempre com essa disponibilidade para agir sempre com o foco no bem, sempre estar focando o bem, porque se nós estivermos sempre ligados ao bem, com certeza estaremos com Jesus e estaremos dentro desse caminho que ele deixou para nós, todas aquelas lições constantes dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nossa gratidão a todos por esses minutos que os irmãos dispensaram para estar ouvindo as nossas informações, que são reflexões que Jesus nos manda para mim e para os irmãos. Não é eu mandando para alguém, é Jesus mandando para nós. Né? Então, que nós possamos estar atentos para ouvir esse chamado de Jesus, para que nós possamos nos escolher, não esperar que Jesus nos escolha. Muitos dos chamados e poucos dos escolhidos. Por que poucos? Porque poucos se escolhem. A gente ouve o chamado, ouve o cantar do galo, mas nem sempre a gente se escolhe. Não vamos esperar que alguém ou uma entidade nos escolha. Vamos nos escolher, nos disponibilizando para o trabalho com Jesus. Que Jesus nos abençoe a todos, é o nosso desejo, que a paz possa estar em cada coração, hoje e sempre. Muito obrigado.